Fala pessoal, tudo jóia? Agora a gente vai falar aqui do XPIN 11, né? O fundo aí da XP, especializado, né, em galpões industriais, um fundo que chamou muita atenção do mercado há uns anos, 2020, 2021. O pessoal falava, né, que ia realmente ser o fundo do momento e tudo mais, e aí aconteceu o que aconteceu, e de fato ele não vingou tanto, mas vamos falar um pouco sobre ele aqui. O liquidez média diária é R$ 550 mil, patrimônio líquido de 752, ou seja, com uma certa musculatura. P sobre VP, né, bem descontado aí 0,78, último rendimento 0,65, valor patrimonial de 105, dividend yield de 9,47, quando amassa a cota aumenta o dividend yield para cima, rentabilidade aí de 0,73, uma cota hoje aí R$ 82, trazendo um certo aí alívio para quem estava com essa cota há muito tempo, que teve um aumento ali de 12% no ano. Na medida que a taxa de juros for diminuindo, muito provavelmente esse fundo aqui vai ser beneficiado, tá? Agora bora falar um pouco sobre o relatório gerencial dele. É um relatório gerencial mais sucinto aí da XP, mas antes eu quero te convidar para deixar seu like, se inscrever no canal e entrar no grupo gratuito do Telegram, que eu vou deixar o link logo aqui embaixo, perfeito? Bora lá. Primeiro assim, né, a diferença entre industrial e logístico, que eu sempre falo aqui no canal, é mais que o industrial ele é menos, digamos assim, como eu posso dizer, né, a fluidez de inquilinos dele é mais difícil, porque ele é mais feito ali, né, a se adequar a determinados inquilinos, né? O logístico não, o logístico você pode fazer de forma mais célere, movimentações, né? E isso, inclusive, vai ser um dos pontos de crítica que eu vou fazer a esse fundo aqui ao longo do nosso vídeo de hoje, tá? Número de cotistas aí de 45 mil, super interessante, já com um certo número de cotistas relevante, patrimônio líquido aí de quase R$ 1 bilhão, bem interessante também, 780 milhões, né? A taxa de administração aqui é até baixinha, né? 75 a 0,60% em regra de cascata sobre o valor do mercado. Então, um ponto positivo aí para esse fundo, tá? Vamos lá, vamos estudar um pouco aqui o comentário do gestor, distribuição de 65 centavos. Esse fundo aqui costuma distribuir mais para o final do mês, né? Aos detentores da cota de XPIN, corresponde a um dividend yield de 9,1% em relação ao valor de R$ 86. Os rendimentos declarados serão pagos no dia 25/10. O saldo de resultado acumulado não distribuído pelo fundo no fechamento do mês é de 17 centavos por cota. A gestora e o administrador buscam, observada a legislação aplicável, adotar uma estratégia de uniformização e distribuição de rendimentos em consonância com o fluxo de cada semestre, que é bem interessante. No mês de setembro, a inadimplência correspondeu a 18% da receita de locação média do fundo, sendo certo que 12,6 pontos percentuais já foram devidamente equacionados no mês de outubro. Os valores inadimplidos desse mês, somados à inadimplência do mês de competência de agosto, que não foi equacionada, acumulam 10,9% da receita de locação média do fundo. Então isso aí já é um ponto de atenção para o cotista, né? Já de cara já começa com um ponto de atenção. A gestora e o administrador tomaram as medidas cabíveis no âmbito de contrato de locação e na forma de legislação aplicável para saneamentos referidos em inadimplementos, né? Então é isso. Bora aí, né? Assim, agora é a gestão trabalhar para resolver isso, mas é um ponto de atenção, como eu disse. Entretanto, caso eles não sejam equalizados, o fundo poderá sofrer impacto de nível de distribuição de rendimentos nos próximos meses. Então já fica aí atento, né, em relação a isso. Além disso, em virtude da amortização, porque aí vai com certeza amassar a cota, né? A amortização antecipada do GTLG, o fundo sofreu reflexos negativos que foram absorvidos pelo saldo de resultado acumulado não distribuído. Com o caixa recebido pela venda de imóveis, o GTLG amortizou as cotas e os investidores do GTLG puderam, em parte, né, os recursos recebidos, adquirir as cotas HGLG no âmbito da nona emissão, no preço bruto de R$ 155. A HGLG que está ali naquele processo, né, de venda, né, da própria gestora, o que é, na minha opinião, também um ponto de atenção muito sério. Por fim, desde o último relatório ocorreram os seguintes eventos de movimentação de locatários. Renovação contratual da locatária Norma, cujo vínculo locatício foi estendido até outubro de 2028, renovação contratual de um dos módulos com a locatária Rano, cujo vínculo locatício foi estendido até dezembro de 2024. Distribuição de rendimentos aqui é questão de lei, né? Normal. Aqui em relação ao DRE do fundo, a gente vê que de fato a receita das locações são de fato, né, o que vai ali trazer o resultado para o cotista. O que é um ponto de atenção são as questões que a gente acabou de falar, né? Então, se esses inadimplementos, essas questões do fundo impactarem no rendimento do fundo nos próximos meses, você pode esperar uma massa de cota, tá? Uma amassada de cota aí. Tem alguns rendimentos aqui de FIIs, né? Não chega nem a R$ 1 milhão. Receita também de LCI e renda fixa aí, aí já tem um pouco mais de relevância, né? De 2.600.000, mas despesas aqui
imobiliárias, operacionais e financeiras. E o que é isso? Né? O próprio fundo já traz aqui, todo fundo da XP eles trazem, né, esses detalhamentos, né, o que eles consideram aqui como despesas imobiliárias. São as despesas ali vinculadas, né, diretamente aos imóveis, as operacionais relacionadas ao fundo, como taxa de administração, e as despesas financeiras é questão de alavancagem e por aí vai, tá bom? Eles mantêm isso aqui nos relatórios, pelo menos eles colocam, né, detalham o que eles consideram como despesas operacionais, financeiras, enfim. A seguir, pode-se observar a composição do resultado financeiro e a distribuição das cotas por fundo. A gente já falou, né, que eles tentam manter uma linearização, o que eu gosto bastante, tá? Só que isso pode ser impactado, obviamente. Em relação ao valor de mercado da cota, em relação ao patrimonial, a gente vê esse desconto, né? Teve ali um descolamento pelas próprias questões que a gente vê no mercado, questão de juros também, acabou impactando muito esse fundo, mas por outras questões também, né? Assim, questões de vacância, questões, na minha opinião, até mesmo de seguranças contratuais, na minha opinião, esse é um dos grandes pontos de atenção que a gente vai falar daqui a pouquinho. Em relação à liquidez, R$600 mil por mês, por dia, perdão, tranquilo já, tá? Assim, a partir de 500 mil, eu já acho relativamente tranquilo. Nos FIINFRA eu passo um pouco de pano, né? Um pouco menos aí de liquidez eu já acho ok, porque os FIINFRA são produtos um pouco mais FIAGROS também, né? Um pouco mais novos, mas fundos imobiliários ali uns 500 mil já tá ok. O gráfico abaixo compara aí a série histórica, né, em relação a IFIX, e de fato, né, assim, esse é um fundo que sofreu bastante, mas olha só isso aqui em 2019, 2020, né? Esse fundo chegou ali a quase R$200. Então quem comprou isso aqui está sangrando até hoje. Esperamos ali um retorno um pouco melhor desse fundo, mas acho muito pouco provável que a taxa de juros chegue a taxas tão baixas quanto 2019, que a gente viu que foi ali, né, um movimento muito abrupto. E aí logo em 2020 já veio todas aquelas questões que a gente viu no mundo inteiro, né? Investimento por classe de ativos, a gente vê que tem um pouquinho de FIIs, mas a maioria é imóveis mesmo. E aqui eu acho que é um dos grandes pontos de atenção em relação a esse ativo, a esse fundo imobiliário, né? Só 15% é atípico, gente, é muito pouco. Atípico aqui são aqueles contratos mais longos, né, que geram um vínculo maior em relação ao inquilino. E isso é claro que prejudica o fundo, concorda? Você tem já um imóvel que é muito mais difícil de você substituir inquilino, por natureza da coisa, né? Assim, é muito mais difícil o galpão industrial, né? Nem pela gestão em si, não. O galpão industrial é mais difícil de repor inquilino do que galpão logístico, e é isso, pronto. E aí eles me colocam, a maior parte, contratos típicos, como assim, né? Não faz muito sentido. A gestão vem e fala, não, mas aí é mais difícil do inquilino sair, então coloque esse contrato, dá mais segurança. A gente vê que não é impossível que dê problemas, como está vendo, a gente acabou de ver aqui no relatório. Então esse é um ponto de atenção, eu acho isso, eu nunca vi ninguém criticando isso, né, mas eu tenho que criticar porque eu acho que é um dos pontos mais importantes de crítica a esse fundo, né. É um trabalho contratual da gestão, eu sempre falo, primeiro você analisa a gestão, estuda a gestão, depois você estuda os imóveis e logo depois você estuda os contratos. Então é muito importante, né. Então é um ponto negativaço, na minha opinião, aqui em relação a esse fundo, né. Não que eu acho um fundo ruim, assim, um fundo que pode melhorar muito, tá bom? Em relação a locatários, né, tem a Centauro, alguns players conhecidos, né, a Polishop também está passando por situações difíceis, varejistas, né, comércio varejista, automotivo, esse tipo de setores aqui também costumam ser muito prejudicados, né, em taxas de juros muito altas, então não tem como você desconectar fundos imobiliários de macroeconomia, né, enfim, não tem jeito. Contratos, correção dos contratos, IGPM, IPCA, eu não gosto de IGPM, né? Eu gosto mais de IPCA, então ponto médio positivo aqui, pelo menos a maior parte é IPCA. E a maioria dos gestores que eu vejo, quando a gente pergunta para eles mesmos falam, né, que tipo, hoje em dia IPCA que vai ser de fato o mais comum mesmo aí. Menos volátil, chega no mesmo lugar que o GPM, né? O GPM às vezes dá aquelas pernadas para cima e para baixo, não faz sentido nenhum, na minha opinião. Talvez já fez há muitos anos atrás, hoje em dia não faz, né? A evolução da vacância física bem diminuindo, né, mas ainda está bem alta ali. Como eu disse, né, assim, melhora os contratos, né, com os inquilinos aí. Composição física consolidada, a gente já falou, né, e que eles mostram os ativos, né, que inclusive tem analista que a gente gosta, que fala que são bons ativos, de fato, é um bom fundo, né, tá aí na carteira recomendada, já vi em carteiras recomendadas, por aí vai por aí, né, mas é um fundo que tem muito a melhorar, não tem como a gente não criticar
alguns pontos, né? Esses pontos que eu acabei de falar aqui, a gente tem que falar, né? Assim, por acaso você queira estudar, nada que é uma recomendação, você faça com o seu dinheiro o que você quiser, mas no final das contas a gente tem que mostrar esse ponto de atenção e esperamos, né? Que não apenas esse fundo, mas outros fundos da indústria aí melhorem cada vez mais, perfeito? Então é isso, espero que tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e entra aqui no grupo gratuito do Telegram, que eu vou deixar o link logo aqui embaixo. Um abração e até a próxima.